Olá pessoal, tudo bem? Espero muito que vocês estejam bem. Hoje vamos dar início a essa aula de cachinho de uva para iniciante. Ela é um pouquinho realista, né? Vou ensinar algumas técnicas que vão dar um brilho a mais nas uvas, né? Que esse brilhinho que destaca mais e pode ser que fique mais realista a pintura, tá? Então, nós vamos utilizar somente essas cores simples para fazer a uva. Em algumas uvas só, vou utilizar esses dois tons de verde, né? E a folha a gente faz, eu vou mostrar depois as cores. Então, vamos lá? Lembrando que o projetinho eu vou deixar salvo aqui nos comentários, tá? O link que leva diretamente para a página do meu Facebook, tá bom? Aí você clica nele e vai estar lá na página para você baixar. Então, vamos à aula. Então, o diferencial dessa uva é que ela é semi-realista, né? Então, é uma pintura para iniciantes, porém, vamos dar alguns toques, né, finais que pode tornar esse cachinho mais realista. Eu deixei essa uvinha aqui para pintar junto, porque eu quero que ela fique parecida com essa daqui. Então, para ficar daquele jeito, eu tô utilizando dois pincéis, tá? Da Castelo. Esse aqui é o número 10, da Castelo C522. E esse é o número 4, eu acho, também da mesma série, tá? Para lugarzinhos pequenos, eu vou utilizar esse daqui, número 4 mesmo. Então, eu tô utilizando esses dois tons de verde, o verde pistache. Esse aqui é somente em algumas uvas, é mais nessas que tá em cima, que acho que aqui embaixo talvez eu coloque alguma mancha, somente verde, ou deixa assim mesmo. Coloco o verde pistache e venho puxando assim, ó, varrendo a tinta pra baixo. Não trago muito pra cá, tá? Perdão que eu tô com a garganta meio agarrando aqui. Essas gripaiadas da gente, né? Ó, em seguida, para tirar esse verde muito forte, eu vou colocar o verde musgo claro, tá? Esse verdinho aqui, ó. Verde musgo claro. Se você não quiser usar esse verde musgo, você pode estar usando o branco aqui também, que vai chegar num tonzinho, vai tirar esse verdão do verde pistache, tá? Ó, coloca em cima do verde pistache e arrasta também, tá? Somente isso. Vou deixar ele pra cá. Agora eu vou começar a preencher as uvas. Lembrando que as uvas, elas são... É somente você atentar qual uva que tá em cima. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? De olhar qual uvinha tá em cima, qual tá embaixo, né? Mas nós vamos fazer de uma forma prática que você não fica perdido. Ó, então... Toda uva, ela tem um lado que ela tá pra cima, aqui ela tá escondidinha embaixo dessas uvas, ó, né? Então, vamos pensar assim, aqui embaixo sempre vai estar escuro, né? Como aqui, ó, né? Ela tá escondida embaixo dessa, ó, né? Essa daqui, ela tá em cima daquela lá, por isso que ela tá escura aqui. E ela também tá escondida abaixo dessas duas uvas, né? Porém, essa uva tá em cima daquela, né? Então, muita gente complica com esse jeito, com esses formatinhos das uvinhas, né? Mas você pinta uma uva, né? Você para, analisa certinho. Será que essa tá embaixo? Será que ela tá em cima? Tá? Então, ó, essa daqui, ela tá embaixo dessa e dessa. Então, aqui embaixo vai ser escuro, né? Porém, eu sempre vou começar com a cor mais clara, que é o rosa bebê. O rosa bebê, a gente vai colocar sempre na luz aqui, ó, que ela tá viradinha lá pra cima, né? Então, vamos colocar na bordinha, rosa bebê. Aí, essa parte a gente já começa a entrar um pouquinho nesse verde aqui, ó. Pode até passar um pouquinho em cima dele, tá? Mas pra sumir mesmo, né? E ela tem um pedacinho aqui também, ó. Ó, coloco o rosa bebê. Aqui já é escuro, então a gente para por aqui, ó. Só arrasta um pouquinho em cima desse verde, ó. Tá? Aqui também, vamos colocar um pouquinho.
para dar sequência aqui no verdinho e começar a entrar o cor-de-rosa já, porque essa uva ela é um tom mais rosado, né? Tem vários tons de uva. Eu decidi pintar esse aqui para combinar com o barradinho, tá? Colocamos ali o rosa bebê. Você pode usar o rosa inglesa não, o tutti frutti, o rostinho de boneca, o que você desejar, tá? Em seguida, vamos vir com o vermelho carmim. Coloca assim, bem no meio, não coloca aqui em cima do rosa, tá? Coloca aqui no meio. Com esse vermelho, a gente vai levando um pouquinho lá pra cima do rosa. Fazendo isso. Se você conseguir, faça o movimento da uva, que ela é redonda, né? Então, vai colocando, levando de pouquinho em pouquinho lá pra cima. Tá vendo que aqui eu deixei ela um efeito manchado, né? Então, a gente coloca um pouco, vai arrastando um pouco. Alguns lados você arrasta mais, outros menos, ó. Tá vendo? Ela vai ficando manchada, né? Tá. Última cor é o vinho, tá? Vamos colocar o vinho com cuidado, ó, que aqui ele já é a divisória de uma uva com a outra. Então, ele tá na sombra. Na parte da sombra sempre vai ser esse vinho. Então, a gente coloca, pode delimitar aqui primeiro, ó, no cantinho de pincel, vai colocando a tinta. Tá? Delimitou aqui, onde é a sombra, não precisa nem limpar o pincel. Vem arrastando esse vinho lá pra cima também, ó. Mas sempre deixando ele manchadinho, aqui. A mão leve, tá? Não precisa forçar no tecido. Vai deixando manchas, ó. Coloca um pouquinho mais de vinho aqui, um pouco mais pra cá. Aqui, ela sempre vai ficando essas manchinhas, tá? Arrasta um pouco pra cá, ó. Faz uns risquinhos. Um pouquinho mais aqui. Depois que secar, eu acharia legal também colocar um tom de berinjela nesses meios aqui. Mas vamos analisar se vai precisar. Limpa o seu pincel. E por último é o branco, tá? O branco ele vai assim, ó, um pontinho de luz. Sempre onde não tem muito o vinho, tá? Porque senão ele muda muito o tom, né? Ele vai começar a ficar meio roxo, meio... ele fica não fica um tom de vinho, ele fica meio roxo, tá? Então, primeiro, vamos fazer onde tá o rosa bebê. Coloca o branco, tá? Não arraste tudo pra cá, deixa só uma sombrinha de branco, tá? E essas manchinhas de branco, a gente vai retocando conforme vai secando. Então, eu tô colocando e dando batidinhas, ó. Pra não ficar aquele brilho intenso, sabe? Esse daqui, ele já foi seco, eu já fui retocado com branco. Então, vamos esperar secar mais aqui. Conforme vai secando, a gente vem dando uns retoques assim. Sempre deixando manchadinha mesmo, tá? Quanto mais manchadinha, mais bonita ela fica, né? Tá? Vai espalhando um pouquinho. Aqui essa uvinha feita, vamos para a próxima. Eu vou fazer essa daqui. Mesma coisa, vamos começar com o rosa bebê, né? Levar na parte da luz. Aqui a luz. E procure fazer também a voltinha bem retinha assim, ó, da uva, tá? Quanto mais retinha, mais redondinha ela vai ficando, né? Então, ó, passo do outro lado, porque ela também tá em cima da outra uva lá de trás. Vai pegando tinta, o pano tá meio seco hoje. Se você quiser usar o diluente, pode usar, tá? Eu por enquanto, ainda tá dando pra me utilizar dessa forma. Como ela é uma uva maior aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de rosa bebê aqui, ó. Essa parte aqui.
tá? Porque ela tá bem em cima de tudo aqui, ó, né? Feito isso, vamos para o vermelho carmim. Coloca sempre na sequência do rosa aqui, do rosa bebê, né? E vai esfumando lá pra cima dele, ó. Pode pôr um pouquinho mais. Perdão. Levando lá pra cima, sempre deixando ela manchadinha assim, ó. Tá? Então, aqui ela vai ficar bem escura e o esfumado vai seguindo lá pra cima, né? Aqui escuro, conforme você vai utilizando a tinta, não precisa nem limpar, vai levando lá pra cima. Feito esse passo, o próximo é o vinho, né? Então, sempre coloque embaixo, delimitando certinho. Riscou aqui, não tem segredo, né, pessoal? Ó, colocou aqui, colocou pra cá. Deixando o mais retinho possível. Ó, não precisa limpar o pincel. Vai pegando a tinta daqui, levando pra cima desse vermelho carmim também, ó. Movimentos circulares, não precisa forçar o pincel no tecido, tá? Leva lá pra cima. Tá? Ó, ela vai ficando manchadinha, mas vai ficando aqui a sombra, tá? Vamos supor que você errou, veio um pouquinho pra cá assim, ó. Não tem problema, tá? A próxima você vai carregar mais de rosa aqui. Vamos preenchendo. Se vê que precisa de mais vinho, coloca um pouquinho mais, sempre na parte de baixo primeiro, né? E o que tá no pincel vai levando lá pra cima. Ela vai ficando manchada, tá? Limpa o pincel. Opa, perdão, bati no pé na... Limpa o pincel, pega o seu branco. O branco sempre de pouquinho em pouquinho, colocou. Você vai parar, analisar, né? Coloca um lado aqui. Ó, não traga muito aqui pra cima desse vinho aqui, tá? Um pouco no meio, sempre mais carregado o meio. E a sujeirinha pra cá, tá? Limpa o pincel, vamos espalhar um pouquinho esse daqui, ó. Vai dando varredinhas, assim, tá? Não precisa esfregar, você vai... Coloca o pincel e vai varrendo, assim. Tá? Ela vai ficando meio manchadinha, né? Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Aí. Certo? Então, o próximo... Vou fazer essa daqui que ela tá mais... maiorzona aqui, né? Limpa o seu pincel. Eu tô usando somente o número 4, mas se você quiser usar o grandão, dá também, número 10, né? É que tá, pra mim tá mais fácil ensinar com esse. Tá, mesma coisa, né? Vamos com rosa bebê. Preenche em volta. Certinho, né? Tinta de um ladinho só do pincel, ó. O lado que tá tinta é pra fora. Aí você vem colocando aos poucos e puxando. Coloca aos poucos, puxa. Tá? Dá uma esfumadinha pra cá. Essa uva aqui, ó, ela tá em cima de tudo aqui, ó, né? Em cima desse. E aqui tem um pedacinho que a gente vai preencher somente com vinho, tá? Esses buraquinhos assim. Então, como a uva, ela tá em cima de todos, a gente vai contornar quase que inteira ela, ó. Quase inteira, né? Porque aqui ela já tá embaixo dessa, né? Aqui em cima vai ficar bem mais claro. Aqui embaixo começa a escurecer. Então, em seguida, o vermelho carmim. Coloca sempre no meio, né? Vermelho carmim pede mais tinta, ó. Então, vamos colocar mais tinta. Colocou no meio,
começa a levar para os lados. Se você sentir necessidade de mais tinta, vai colocando mais, tá? Depende muito do tipo de tecido também. Ó, sempre procura fazer um movimento da uva, assim, tá? Vou deixar a pontinha aqui, sempre mais claro, igual essa daqui, ó. Tá? Feito isso, vamos com a última cor, que é o vinho, né? Penúltima, né? Porque a última é o branco. Ó, coloca sempre primeiro onde é a sombra. E vai subindo um pouco pra cima aqui desse carminho. Essa aqui eu vou deixar bem mais manchada, ó. Pode... Essa sujeirinha que tá no pincel, você pode subir uns riscos assim na uva, mas sempre fazendo o formato da uva mesmo, tá? Por exemplo, se a uva tá assim, né? Você puxa assim, não puxa reto tudo aqui, ó, tá? Puxa alguns lugares também, não precisa tudo, tá? Limpa o pincel. E vamos pôr o branco, né? O branco sempre nas extremidades. Dá uma misturadinha. Puxa pra cá. Não precisa pôr tanto branco também, tá? E vamos pôr um e um aqui, ó. Sempre fazendo essa técnica varridinhas assim, ó. Vai varrendo, tá? E depois a gente vai... aqui, por exemplo, que secou, né? Vamos vir com mais branco, retocando esse branco aqui, ó. Sempre varridinhas também, tá? Aqui também, né? Ele tá mais seco, ó. Bem fazendo varridinhas, ó. Esse também. Então, conforme vai secando, você vai retocando o branco, tá? Que é esse que vai trazer o efeito um pouco mais realista para sua pintura, né? Para não ficar uma pintura assim chapada, né? Então, vamos retocando. Tá. Você vai fazer esse passo a passo em todas as uvas, né? Analisando sempre qual uva tá embaixo, qual tá em cima, né? Vou fazer mais essa daqui. Vem, mas sempre essa sequência de cores, tá? Não tem segredo. E você pode aplicar essa forma de pintar e somente trocar as cores, né? Vamos supor que você quer uma uva mais escura, né? Aí, ao invés de usar esse daqui, você só usa esses dois, né? E talvez o berinjela para fazer um tom a mais, né? É interessante usar uns 3 tons, mais ou menos. Isso vale para uva verde, uva mais roxa. Você utilizando esses 3 tons, você consegue fazer uma uva bem com esse efeito mais realista, tá? Ó, coloca o vermelho carmim. Vai puxando. Fazendo esse efeito manchado. Em seguida, o vinho, né? Eu gosto de delimitar primeiro, como eu disse, né? Coloca tinta, arrasta. A partir daqui, a gente leva pra lá. Procura também não fazer assim, deixa uma mais manchada aqui em cima, né? Outra mais clara aqui, porque senão elas vão ficando tudo muito igual, né? Então, quanto mais assim manchadinha, mais bonita ela vai ficar, né? Faça umas um pouco mais escuras, assim, na parte da sombra. Ó, sempre puxando o pincel pro
pro lado, o movimento da uva mesmo, né? Depois que utilizar o vinho, sempre lave o pincel. Por último, pega o branco, coloca um pouquinho nas extremidades, vou levar só um pouquinho aqui do lado. E aquele efeito de varridinha no meio. Pode trazer um pouquinho, sujeirinha, sempre deixando ele manchadinho assim. Certo? Então, essa sequência, ela vai ser em todas essas uvas aqui. Essas uvas de baixo aqui, ó, eu vou deixar ela bem mais escurinha, então eu vou pesar mais com vinho, tá? Vou fazer uma aqui pra gente ver, né? As uvas de cima, você pode utilizar essa mesma técnica aqui, tá? Somente essas que tá mais escondidinha, que eu vou deixar mais escuro. Então, eu não vou utilizar muito o rosa bebê aqui, ó, somente um pouquinho no contorno, né? Já venho com mais vermelho carmim, carregando um pouco mais aqui. Coloca a tinta aqui. Deixa só uma frestinha aqui, ó, de rosa bebê, perdão. E vem colocando o esfumado um pouco acima dele. Aí eu já vou carregar mais aqui. Minha tinta tá meio grossa. Com o vinho aqui, ó, tá? Coloco o vinho aqui. Vinho. Deixando mais escuro aqui. Então, aqui embaixo, talvez eu utilize o berinjela aqui. Eu vou ver como é que vai ficar aqui, tá? Pra ficar um tom mais pesado aqui. Então, ela ficou mais escura. Limpo o pincel, vou pegar somente um pouquinho do branco, colocar aqui, ó. Quase nada, tá? Puxa um pouquinho só pra cá, bom? Porque eu quero que ela fique escura mesmo, essas uvas de baixo aqui. Então, coloca mais aqui. Deixa mais manchadinho. Vou pegar o meu berinjela ali pra ver se é necessário colocar ele aqui. Então, ó, eu peguei o berinjela, ele é um tom bem mais escuro que o vinho, né? Peraí, isso. Eu vou adicionar ele assim, ó. Vou colocar, é que agora ele tá meio molhado, vamos ver se ele vai agregar aqui, ó. Então, cuidado pra usar o berinjela, que ele é bem forte, tá? Mas ele vai trazer esse tom mais escuro pra uva. Colocou o berinjela, não traga muito pra cá também, ó. Deixa mais na parte escura ali, ó, tá? Talvez depois que seque, né, a gente pode utilizar esse berinjela pra todas as uvas aqui, ó. Colocou um pouquinho, ó, e traz somente um pouquinho pra cima do vinho. Ele vai dar uma sombra a mais e uma profundidade a mais pra pintura, ó, né? Vou fazer mais um aqui pra gente ver a diferença. Coloca aqui um pouquinho, lembrando que ele é bem forte, tá? Então, toma cuidado pra usar. Colocou lá. Esfuma levemente aqui pra cima, ó. Somente onde não tem o branco, tá, pessoal? Ó, traga um pouquinho. Então, ó, a diferença com o berinjela, né? E sem o berinjela. Então, vamos colocar sim, depois que terminar, né? A gente vem retocando o berinjela pra ficar uma uva bem mais forte, né? Uma sombra, tá bom? Se quiser fazer na sequência, pode fazer, mas eu indico fazer quando já tá sequinho, tá? Então, essas uvas de baixo, né? Eu vou colocar mais, fazer igualzinho essa daqui, colocar menos luz, né? E mais sombra. Mas assim, ainda assim eu utilizo o rosa bebê, tá? Um pouquinho mais aqui, ó.
ficou muito escuro também, né? Na sequência, vermelho carmim. Depois, o vinho. Traga mais esse vinho mais pra beirada, né? Então, aí se você quiser colocar o berinjela agora, pode colocar, tá? Vou colocar aqui pra eu já finalizar essa parte de baixo, né? E mostrar que aqui eu gostaria que ficasse mais escuro, porque ela tá deitadinha, né? Ó, colocou o berinjela. Dá uma leve esfumada, né? Nas beiradinhas que você acha que precisa mais, coloca um pouco mais. Só cuidado pra não trazer esse berinjela aqui pra cima, senão ele fica outro tom, tá? Limpa o pincel, pega um pouquinho de branco, coloca aqui na pontinha, só quase nada, leva um pouco lá pra cima. Vou colocar um pouquinho mais de branco aqui. Tá? Então, dá pra perceber aqui que as uvas de baixo, elas vão ficar mais escurinha que lá em cima, tá? Eu vou terminar de preencher algumas uvas aqui pra adiantar, porque a sequência das uvas é a mesma pra todas as uvas, tá? Então, se eu for ficar explicando, vai ficar muito repetitivo. Nesses meinhos aqui, ó, a gente pode preencher com o berinjela direto aqui, ó. Cuidado para não borrar dos lados. Se você tiver um pincelzinho número 2, é melhor ainda, tá? Ó, coloca o berinjela. Põe um pouquinho de vinho em cima, só pra tirar esse roxo dele. Não fica muito roxão a berinjela. Então, eu vou fazer esse processo em todos esses buraquinhos aqui, tá? Tem um buraquinho aqui, um pra cá. E vou dar sequência no preenchimento das uvas, tá? Vou preenchendo aqui e depois eu vou voltar pra gente fazer as folhas, os últimos retoques, tá bom? Então, com a uva já preenchida, né? Vou começar a fazer os detalhezinhos, né? Porque depois a gente vai ver o antes e o depois, sem reforçar esses detalhes, né? Aqui ela tá bonita, tá, né? Só que a gente vai usar o berinjela, né? Pra reforçar essa parte da sombra aqui, ó. Então, vai colocando de pouquinho em pouquinho, né? Limpa o pincel e vem esparramando esse berinjela pra cá. Pode trazer um pouquinho em cima do vinho pra cá, quase nada, tá? Aqui deu uma borradinha, não tem problema. Vamos passar o pincel aqui. Esse berinjela é pra trazer mais efeito na pintura, né? Que ela começa a transformar mais, né? Fazer mais um efeito mais realista, né? Então, coloca pouquinha tinta e a sujeirinha do pincel vai levando nos cantinhos, né? Colocando um pinguinho mesmo de tinta, quase nada. Coloca somente na parte da sombra, né? Você vê que foi muita tinta, você tira o excesso no paninho. Ó, coloco somente na sombra e vem entregando aqui, ó, pros lados, ó, esfumando. Sobe um pouquinho só, né? Em alguns pontos você deixa mais escuro. Sempre pouquinha, né, como eu disse, e assim, vai fazendo devagar, tá? Porque senão ela começa a ficar muito escura também, né? Daí já muda o tom da uvinha, né? Então,
Coloca mesmo mais nos pontos que tá o vinho só, tá? E a sujeirinha você vai um pouquinho só acima das outras tons. Aqui, ó. Que é importante, né? Porque juntou uma uva na outra. Então, coloca mais o berinjela aqui no cantinho. Vem puxando. Tentando deixar o mais retinho possível, tá? Mas a pintura da uva você vai treinando, né? Conforme você vai pintando, você vai pegando mais prática, né? Mais igual a uva é igual a rosa, né? Quanto mais você treina, né? Mais boa você vai ficando, né? Enxergando melhor qual uvinha tá em cima, qual tá embaixo, né? Ó, coloquei muito, limpo o pincel, esfuma pra fora, tá? Então, você vai fazer esse detalhezinho em todas as uvas, tá? Porque ela vai dar uma grande diferença na pintura, tá bom? Colocar aqui no meio, aqui em volta não coloca porque essa uva ela já tá em cima daqui, né? Então, coloco na sombra e nas partes que tem o vinho já, tá? Dou uma esfumadinha. Uma esfumadinha. Nós vamos fazer esse processo com berinjela, né? Em todos esses buraquinhos aqui, ó. Coloca aqui. Esses são mais os acabamentos, tá? Se você quiser deixar por último, você pode deixar. Mas antes de partirmos para a folha, vamos terminar esses acabamentos aqui para ficar mais bonitinho, né? Pintura. Então, você vai fazendo devagarzinho. Pega a tinta lá, coloca onde mais precisa. Na sombra, primeiro, o que sobrar no pincel, vem trazendo para os lados, né? Vou terminar aqui de preencher tudinho e volto pra gente fazer o mesmo processo, só que agora com a luz, tá? Então, vou acelerar o vídeo aqui pra gente poder seguir. Então, fiz parte da berinjela em todos os cantinhos que faltava escurecer, né? Ela já deu outra aparência, né? Vou vir com o branco agora, tá? Aqui ela tá meio molhada, então eu vou esperar um pouquinho mais. Mas pra cá já dá pra a gente retocar essa luz, ó. Essa luz, ela vai ficar bem mais intensa. Ó, um pouquinho de tinta, vai espalhando aqui primeiro em algumas uvas, né? Dá uma limpadinha no pincel e vem tirando um pouco o excesso desse daqui, ó, pra não ficar muito branco também, tá? Vem limpando um pouquinho, sempre fazendo esse efeito de varridinhas, ó, tá? Que ela já vai dar um ponto a mais de luz na sua pintura. Isso já é outra técnica também que vai aparentar que a sua pintura tá mais saltando do tecido, né? Com o retoque, sem o retoque, né? Então, dá bastante diferença, tá? Então, vou pegando o branco. Se você vê que tem muita tinta, tira um pouquinho o excesso. Vem colocando, ó. Eu gosto de colocar em todas assim, ó, né? Conforme vai acabando a tinta, você vai parando, tá? Depois você volta e dá aquelas puxadinhas a mais, ó, pra espalhando a tinta. Um pouquinho, algumas você coloca em volta, não precisa pôr em todas, senão ela fica muito branca, tá? Ó, coloca e varre, né? Dê preferência também onde tá o ponto mais claro, né? Vamos supor que aqui em cima ela tá mais clara, então carrega um pouco mais de brilho aqui, né? Traz um pouquinho mais pra cá. Pega mais branco, né? Vamos colocando um pontinho aqui. Aqui já tá bem mais seco. E aqui, né? Colocou o pontinho.
vamos clareando. Deixa ela meio manchadinha também, que ela fica bonita. Coloca pra cá, um pouquinho só pra cá, ó. Sempre fazendo o movimento da uva, né? Redondinho. Ó, pra cá. Aqui embaixo não vou pôr muito ponto de brilho, tá? Então, só um pouquinho só aqui, ó, assim, né? Na voltinha aqui, ó. E pra cá. Aqui ele tá mais molhado, então eu não vou mexer um pouco aqui ainda, tá? Ó, aqui em cima a gente carrega um pouco mais. Aqui também. Né? Colocou o brilho lá, vem varrendo um pouquinho. Pra deixar esse brilho mais esparramadinho, né? Pego o branco, vem retocando onde precisa ser retocado. Tá? Então, conforme vai secando, se você quiser a cor mais branca ainda, pode retocar mais ainda. Aqui ele já, se você quiser mais branco, vem com mais tinta, tá? Aí você vai vendo. Eu não gosto assim muito branco também, tá? Aí vai ao seu gosto também, tá bom? Com pouquinha tinta, você vê que dá pra fazer bastante uva, né? Tá? Aqui eu não gostei desses dois, vou emendar uma bolinha só aqui. Não gostei desses dois pontinhos. Então, aqui eu vou esperar secar mais pra eu retocar. Basicamente, a uva tá pronta, né? Somente eu vou retocar aqui depois. Então, vamos para a primeira folha. Antes de começar a folha, eu vou começar a fazer um fundo aqui. Na verdade, era pra fazer o fundo aqui, eu esqueci, né? Então, eu vou deixar secar bem, depois eu retorno com o fundo, tá? Pra fazer o fundinho, eu tô usando esse pitoá da Acrylex número 4, da série 084. Vou preencher aqui, ó, com um pouco de diluente, tá? Diluente não, diluente, né? Ou diluente, ou clareador, o que você usar, tá bom. Vem colocando aqui. Cuidado pra uva não tá molhada, né? Senão ele borra bastante. Trazendo aqui um pouquinho pra fora. Vou fazer essa parte aqui primeiro, depois eu venho aqui pra baixo. Para esse fundinho, eu vou utilizar começar com esse verde musgo claro, tá? Você pode começar com a cor, colocar a cor que você desejar. Então, eu vou colocar esse daqui pra combinar com os barradinhos aqui, os detalhezinhos do barrado, né? Então, venho distribuindo. Vou passar aqui em cima, não tem problema, tá? Porque eu vou pintar com outra cor aqui, né? Vem distribuindo. Pega a tinta lá, em vez de você colocar direto, você dá uma limpadinha num paninho qualquer aí que você tiver, tá? Coloca próximo aqui os elementos. E esfuma pra fora. Pouca tinta, movimentos circulares, mão leve. Vai levando a tinta que tá no pincel pro lado de fora aqui, ó. Não tem muito segredo, né? Deixar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de tinta. Aqui. Leva pra fora, né? Então, vai ficando esse esfumadinho, né? Pro lado de fora. Não vou arrastar muito pra lá também, só vou deixar aqui próximo à uva mesmo, tá? Aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pra completar, vou vir com verde oliva, tá? Porque eu quero que fique um degradê, né? Uma corzinha mais escura pra cor clara. Então,
Vem com verde oliva, esse processo é a mesma coisa, não vou colocar direto aqui. Venho num paninho qualquer, num paninho assim, ó, né, que você usa mesmo pra tirar o excesso de tinta. Tira o excesso lá, coloca aqui perto do elemento da folhinha, né, coloca aqui. Vamos fazer esse esfumado por parte, tá? Vou fazer aqui primeiro. Traga aqui perto das uvas. Esse é a mesma coisa. O que sobrar no pincel, vem trazendo acima, um pouquinho acima desse verde musgo claro que nós fizemos, tá? Não precisa trazer muito, tá? Deixa o degradê aparecendo, tá? Eu vou fazer por partes, tá? Ó, pega um pouquinho mais, pode ser que aquela sujeirinha que tá no pano, você pega, coloca aqui, ó. Não quero que fique muito escuro e vem trazendo pra cima do verde musgo, né? Então, vai ficar o tom mais escuro e aqui o tom mais claro, né? Um pouquinho só mais. Aqui na beiradinha. Mais um pouquinho. Esse daqui eu não vou trazer pra cá, tá? Só vou deixar ele mais aqui mesmo, tá? Então, ele vai ficando esse leve degradê, né? Esse processo eu vou fazer mais ou menos em volta aqui, tá? Aqui pra cima eu vou deixar só um pouquinho clarinho, não vou trazer esse escuro pra cá, pra cima. Pode até fazer com verde musgo. Coloco o verde musgo, venho trazendo. Esse pincel, ele é bem macio. Dá pra fazer um esfumado bem bonito, tá? Então, aqui em cima, eu só vou trazer a sujeirinha mesmo do verde musgo, tá? Vou fazer toda essa volta aqui, né? Pra gente começar a dar início na folha já. Se necessário, coloco um pouquinho de diluente no pincel e vamos. Ó, colocou. Faz de pouquinho em pouquinho, tá? Pra você não se perder ou pra não secar e o esfumado não acontecer aqui, tá? Então, coloca a tinta aqui e leva lá pra cima. Movimentos circulares, mão leve, tá? Conforme você vai levando, sua mão vai ficando mais leve ainda. Né? E o esfumado vai formando. Vou terminar de preencher aqui. Colocou aqui. Um pouquinho mais de tinta. Leva aqui pra fora. Eu vou esperar secar bem essa parte da uva pra eu vir com esse esfumado aqui, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei o verde oliva, não sei se eu falei que era oliva. É, o verde oliva, ó. E vim trazendo um pouquinho. Aqui em cima eu não vou colocar, só vou deixar o verde musgo claro mesmo, tá? Pronto, feito isso, vamos dar início à folha, tá? Então, para pintarmos a folhinha, né? Vamos utilizar o verde oliva novamente. Ó, vou começar por esse lado aqui, ó. Coloca a tinta de um lado do pincel, né? E vem fazendo o efeito da folha. Traz, né? Pega a tinta de um lado só, pode colocar bastante tinta no pincel e vem, ó, delimitando aqui primeiro, né? Fazendo esse serrilhado da folha e traga o esfumadinho pro meio.
Aqui eu vou retocar depois, porque aqui ele entrou o esfumado aqui de fora, né? Então, a gente vem retocando depois. Do outro lado, a mesma coisa. Colocou o pincel, ó. Faça o movimento da pétala. E traga o esfumado pra dentro. Então, ele tem esses risquinhos do meio aqui, né? Nós vamos completar com o oliva também, ó. Então, uma folha simples de fazer, tá? Completa com oliva. Completa com oliva. Não tô colocando minha mão na frente, não, né? Traga pra cá. Feito esse processo, eu vou fazer por partes, mas se você quiser fazer tudo, pode fazer. Vem com verde pistache, ó, nesses meinhos. Vamos mesclando o verde pistache com o verde oliva, ó. Coloca aqui. Não tem problema se passar por cima, depois nós vamos retocar, tá? Ó, vem mesclando um tom no outro. Eu prefiro fazer por partes pra gente conseguir mesclar os tons certinhos. Senão ele fica mancha, né? E não dá pra mesclar. O importante é que fique tudo bem mescladinho, tá? Então, fez esse processo, você vai repetir em todas as partes aqui. Porque depois, quando secar, nós vamos vir com o verde pântano, escurecendo essas partes, tá? Então, novamente, eu pego o verde oliva de um lado só do pincel. Deixa eu ver se tá muito... Vou colocar um pouquinho de lado aqui. Aí. Colocou de um lado só, vem puxando aqui, ó. Puxa um. Sobe, puxa o outro. Se vê que acabou a tinta, pega um pouquinho mais, coloca. E vem tirando as marcações, ó, tá? Então, do outro lado, a tinta do outro lado do pincel, coloca, puxa. Coloca, puxa. Não tem segredo, né, pessoal? Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir pintar. Fez isso, vamos... Ó, no meio, colocou a tinta, puxou. Esse aqui é mais pra gente não se perder, tá? Porque depois que a gente passa o verde pistache, ele dá uma leve sumida, né? Mas a gente vai vir com o verde pântano depois, tá? Vem aqui. Agora, nós vamos... Ó, pode até trazer essa sujeirinha aqui pra baixo. Pra começar a incluir o verde pistache aqui já. Então, com verde musgo, deixa essa pontinha mais escura. Tá? Agora, pode preencher com o verde pistache. Pega o pistache. Se você quiser, pode usar o diluinte para ajudar a preencher aqui, que é uma folha um pouquinho grande, né? Bem, pode passar por cima aqui. O importante é você deixar esse efeito aqui, ó, verde mais claro, verde escuro na ponta. Então, vem preenchendo. É uma folha simples, mais simples, né? Que dá pra... Se você quiser outras cores, é só adaptar, né, os tons. Tá? Então, vou fazer a última parte aqui, ó. Pega o verde oliva, né? Traga. Então, subiu, desceu, né? Pega mais tinta, ó. Coloque, traga mais.
lado de cá, mesma coisa. Colocou aqui. Subiu, subiu. E vem puxando. Essa corzinha escura mais pra baixo um pouco. Pode pôr um pouquinho mais aqui. E já vem puxando aqui no meio. Aqui. Pra cá, pra cá. Tá? Em seguida, já vem com o pistache, né? Preenchendo tudo. Para preenchimento nessa folhinha, eu tô usando o pincel número 10. Que ele é maiorzão, né? Então, dá para preencher de uma área maior e mais rápido também. Esse pincel é muito bom, ele é bem macio. E a pintura, ela corre no tecido, né? A tinta é muito boa. Eu já falei, mas é o Castelo C522, tá? Esse pincel você compra, não precisa cortar nada. Você já pode utilizar do jeito que ele vem. Então, fizemos a primeira parte. Vou esperar dar uma secadinha pra gente vir com o verde pântano escurecendo, tá? Senão, se a gente colocar o verde pântano agora, não vai aparecer nada, né? Nessas raminhos aqui, a gente vem com também, ó, com verde oliva primeiro. Vem preenchendo. Pode preencher tudo de verde oliva, tá? O cabinho aqui, ó. Preenche. Aqui ele deu uma sumidinha, mas tá dando pra enxergar, né? Porque também esse cabinho, ele é um processo, né? Então, nós vamos preencher e depois vir retocando, né? Pode trazer pra cá também. Se você quiser, faça com o pincel menorzinho. Tem um cabinho pra cá e um pra cá. Esse aqui, na verdade, não tinha, né? Eu coloquei na hora que eu tava passando o projeto, que eu achei que ia ficar mais legalzinho também. Então, esses raminhos aqui, assim, enroladinhos, né? Você pode preencher tudo desse verde musgo também, tá? Verde musgo não, verde oliva. Porque essa aqui vai ser a base somente, tá? Aqui nessa bolinha, você também pode colocar o verde oliva aqui, ó. Depois, nós vamos vir dar o retoque aqui, tá? Então, enquanto seca lá, vou fazer essa folha aqui, que é o mesmo processo. O que muda é que ela tá dobradinha, né? Ela é como se fosse uma dobra aqui, né? Então, toda dobra é mais escura aqui embaixo, né? Então, vou fazer aqui essa dobrinha primeiro. Ó, toda dobrinha, ela é escura, né? Então, venho colocando o verde oliva nessa dobra aqui, ó, pra que ela fique mais escura, né? Pode dar uma esfumadinha pra lá, pra gente dar início ao verde pistache também. Ó, vem trazendo o verde oliva pra toda essa área de sombra aqui, ó. E o restante é a mesma coisa que fizemos lá em cima, tá? Ó, essa parte aqui, tinta de um lado do pincel, coloque e puxa. Colocou, puxou.
Colocou, deu de encontro aqui, dá uma esfumada. Acabou entrando na uva ali, depois eu conserto ali. E vamos vir com o pistache no meio. Traga um pouquinho pra cá, sempre esfumando, tá, pessoal? Coloca lá, esfuma um pouquinho pra cima do verde oliva, tá? Aqui, ó, ela também vai ficar escura igual aqui, né? Porque ela tá embaixo da uva ali. Então, também vamos preencher com o verde oliva, que é essa parte aqui, ó. Coloca a tinta, vem arrastando. Cuidado para não entrar nas uvas, né? Igual eu fiz ali. Mas com cuidado a gente vem, ó, preenchendo certinho, tá? Essa parte aqui também vai precisar ser seco pra gente vir com o verde pântano depois. Aqui do lado, a mesma coisa. Tem umas ranhuras não, uns efeitos da folha. Vamos fazer, né? E um pouquinho de verde pistache. Esfuma. Tá? Preencher melhor aqui com os buraquinhos. Ó. Então, ela ficou uma folha mais escura por conta dessa dobra aqui. Aqui em cima, em vez de colocarmos essas voltinhas de verde mais escuro, nós vamos colocar direto o verde pistache. Só pegar mais tinta aqui. Então, ó, vamos preencher normalmente aqui em cima com o verde pistache. Tá? Preenche pra cá também. E aqui na parte de baixo, vamos vir com verde mais escuro, o oliva. Pega a tinta, coloca aqui na parte de baixo, pois é uma dobra, né? Vamos mesclando uma cor com a outra. Tudo que essas folhas que fizemos, né, vai precisar ser levemente seca, não precisa secar 100% pra gente colocar o verde pântano, tá? Porque senão, se a gente pôr agora, ele não vai nem aparecer. Ó, venho, vou fazer um risco aqui no meio. E um risco aqui. Uns risquinhos pra cá. Não vai aparecer muito, mas a gente deixa assim mais ou menos, pra ela ficar o efeito da folha da uva, né? Tá. Vou terminar de preencher esses cabinhos aqui que ficou e já volto pra gente dar continuidade. Então, terminei de preencher aqui os raminhos, né? Tem uma folhinha aqui que eu vou preencher ela, que eu acabei esquecendo aqui, ó. Uma folhinha bem pequenininha, mas a gente faz o mesmo efeito, tá? Ó, coloco o verde oliva, né? E o verde pistache. Vou deixar ela secar bem pra dar continuidade. Aqui eu acabei colocando um tom mais terroso, né, com o sépia, tá? Só pra não ficar tudo verde aqui. Então, vamos vir com o verde pântano agora.
Com verde pântano, nós vamos fazer o mesmo processo. Aí tá acabando minha bateria. O mesmo processo que nós fizemos com o verde oliva, só que agora com pântano, tá? Então, pega a cor de um lado só do pincel, ó, e vem riscando. Tá? Colocou, riscou. Ó. Esse aqui também você vai fazer por partes, ó, aqui no meio, pra cá, pra lá. Só que nós não vamos deixar assim, ó, né? Essa marcação aqui, ó. Nós vamos, pra não ficar muito escuro, né? Vamos, com esse mesmo pincel, dar uma limpadinha no paninho. E vem trazendo só essa sujeirinha que sobrou aqui de cima, aqui pro meio, tá? Não precisa trazer muito, porque depois nós vamos colocar o branco, tá? Deixa bem esfumadinha essa parte aqui, pra cá. Do outro lado, a mesma coisa. Colocou a tinta de um lado, do lado de fora do pincel, vem riscando. De um lado sempre é mais chatinho de fazer que o outro, né? Mas, com paciência, a gente vai fazendo. Traz um pouquinho esse esfumado, ó, tá? Pega mais tinta de um lado só. O lado que tá tinta, você vira pra fora. Colocou aqui, risca. Colocou aqui, risca. Colocou, risca. Encontra uma cor com a outra aqui, ó. E vem dando os retoques pra não ficar esses buraquinhos branco, né? Você vem passando novamente o pincel em cima. Fez isso, traz esse esfumadinho pra dentro aqui, ó. Não deixa ele muito marcadão essa ponta aqui, ó. Então, traga e traga. Né? Ele vai ficando bem esfumado aqui, ó. Faz o meio também, ó. Coloca o pincel aqui. Vai levando nessas marcaçõezinhas do meio, né? Se você quiser deixar pra fazer essa parte quando tiver bem mais seco, pode fazer também. Termina de preencher de um lado aqui, ó. Pega mais um pouco de tinta. Colocou. Traz um pouquinho pra cá. Limpa o pincel. Traz um esfumadinho pra dentro da folha. Pode ir trazendo esse esfumado. E dá sequência, né, em todas essas folhas aqui, ó. Essas ranhurinhas, ó. Colocou aqui, traz. E traz, né? Pode pegar mais tinta, colocar e puxa. Aproveita e passa no meio. Aqui ele tem uma voltinha, você deixa redondinho aqui. Limpa o seu pincel. E traga o esfumado pra dentro, um pouquinho só da folha. Vou fazer mais esse ladinho. Puxa, puxa. Pega um pouquinho mais de tinta e puxa. Aqui vai ficar bem escuro. Pode preencher tudo aqui, porque senão vai ficar esquisito, tá? Ó, coloca o verde pântano inteiro aqui, ó, atrás das uvas. Limpa o pincelzinho. E vem esfumando. O que sobrou aqui em cima, vem esfumando aqui pra baixo.
Se necessário, retoque quando secar também esse verde pântano, tá? Fiz o esfumado, vem com o risquinho, né? Ó, aqui, aqui. Pega mais um pouquinho. Vou pôr aqui também. Essa parte aqui você também precisa retocar depois, tá? Então, folha simples, não tem segredo, né? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, tá? Ó, vou fazer um ladinho aqui. Só que é a mesma coisa, tá, pessoal? Coloco o verde pântano. Sempre no lugar do verde oliva. E vem trazendo o esfumado, né? Essa folha de baixo, ela vai ser bem mais escurinha, por conta que ela tá dobrada, né? Então, todos esses lugares que tá o verde oliva, nós vamos escurecer com verde pântano, tá? Eu vou fazer aqui e já volto pra gente finalizar o cabinho aqui. Então, preenchi a folha, terminei de preencher aqui, né? Antes de começar a adicionar o branco, eu fiz o cabinho aqui, que era aquela base com verde oliva, né? E coloquei o sépia pra dar uma quebrada no verde aqui, né? Ficar tudo verde aqui, né? Então, com o sépia aqui, ó, você preenche. Aqui ele tem um cabinho, nós vamos colocar uma bolinha aqui na uva, aqui, ó. Preenche com sépia. E traga o sépia aqui também pra essa folha aqui, ó. Que depois nós vamos vir com um pouquinho de branco, tá? Aqui você pode preencher tudo com sépia. Ele tá um pouquinho molhado ainda o fundo, né? Então, o sépia fica bem claro, tá? A sépia aqui embaixo. É um cortezinho, né, que tem aqui. Traga tudo pra cá, o sépia. Aí, vem com um branquinho. Nessa parte aqui de cima, pode preencher de branco. Esse processo aqui do branco, também quando for secando, a gente vai retocando, tá? Aqui em cima, vamos colocar um pouquinho de branco também. Vindo pra cá. Deixa esfumadinho, tá? Esses pequenos detalhes que vai deixando a pintura mais realista, tá? Você adicionando pontos de luz, né? E sombra. Conforme vai secando, vem retocando essas áreas, tá? Aqui ele ainda tá molhado, eu vou esperar. Aqui ele tem uma voltinha, né? Vou deixar um pouquinho clarinha essa parte aqui, ó. Umas batidinhas, sobe lá pra cima. Pra fazer o cabinho que liga a uva no cabinho aqui, né? Fazer a ligação. Essas partes aqui também eu vou, conforme vai secando, vou retocando com o branco, tá? Fazendo esse degradê aqui, ó. Do sépia com um pouquinho de branco, tá? Pra cá também, né? Deixei mais escurinho, mas vamos variar um pouquinho de um lado só. Esses risquinhos aqui, nós vamos fazer por último com o filete, tá? Enquanto isso, enquanto seca aqui, vamos para a última etapa das folhinhas, que é o branco, né? Então, você vai pegar o branco, ao invés de colocar lá direto, você vai tirar um pouquinho no excesso no paninho. E nesses meinhos aqui, ó, você vai adicionando o branco, tá? E vai espalhar também, ao invés de deixar ele parado no lugar, vamos espalhar.
Só cuidado para não levar muito acima do verde pântano, tá? Então, pega o branco, tira o excesso, coloca nessas áreas que está mais clara já, ó, com o verde pistache, tá? E vem espalhando. Se você notar que ficou muito brancão, deixa eu só terminar esse lado aqui. Essa é a base da luz, né? Se você notar que ficou muito branca a folha, você pode voltar com o verde pistache em cima, né? Pega o verde pistache, tira o excesso no paninho e volta com ele, ó, em cima do branco. Que ele já vai dar essa quebrada no branco acinzentado que tá embaixo. É mais pra deixar a folha mais clarinha mesmo, tá? Então, ó, com o verde pistache, sem o verde pistache, né? Pega o verde pistache e passa em cima. Se você quiser fazer uma misturinha com o branco e o verde pistache, aí você não precisa fazer esse passo a passo aqui, pode passar direto, tá? Pra mim, tanto faz, né? Eu prefiro fazer assim mesmo. Pega o verde pistache e coloca aqui. Tá? E você vai repetir esse passo a passo aqui embaixo também, ó. Pega o branco, coloca somente nas áreas mais claras, né? No caso aqui não tem muita área clara, ó. Porque ela tá bem dobrada, né? Ó. Aqui em cima também, né? Nessas partes de cima, pode colocar mais branco. Pra cá e pra cá. Como é uma dobra, né? E esfuma um pouquinho. Tá? Fez isso, vem com o verde pistache em cima aqui, ó. Pra cá e pra cá. E em cima dessa folhinha aqui, que ela tá dobradinha, tá? Não tem segredo, uma folha bem simples, fácil pra você replicar, tá? E esses meinhos aqui, ó, você pode também retocar com o verde pântano, tá? Então, tudo é retoque, né, pessoal? Quanto mais a gente vai caprichando na pintura, mais vai retocando, né? A pintura vai dando mais vida, né, no tecido. Então, vem com o pincel, pode fazer por último essa etapa, tá? Assim que você terminar de pintar tudo, você volta dando os retoques, tá? Então, basicamente, a pintura é essa, né? Você só vai retocar mesmo conforme vai secando. Vem retocando os pontos de luz, né? E sombra. Aqui em cima. Então, vou retocar essas folhinhas aqui e volto com a pinturinha já pronta, tá? Então, a pintura finalizada, ela ficou assim. Para fazer esses raminhos aqui, eu só utilizei o pincel filete da Condor 422000. Você pode utilizar o que você tem na sua casa aí, né? Utilizei, coloquei com a cor verde oliva, tá? Então, eu fiz só alguns detalhezinhos em volta, né? Sem segredo nenhum também. Eu fiz uma gotinha aqui, então eu vou fazer algumas gotinhas em algumas uvas, tá? Para fazer a gotinha, eu vou colocar uma gotinha nessa parte escura aqui. Então, sempre quando é parte escura, a gente vem com o tom mais escurinho aqui, ó, que é o vinho, né? Vou colocar aqui, ó, uma bolinha embaixo, tá? Uma meia-lua. Subo o rabinho aqui pra cima, assim, ó, como se ela estivesse escorrendo daqui de cima.
deixo aqui em cima um pouquinho mais escuro. Faço um rabinho assim. Fiz essa parte, venho com um pouquinho de rosa bebê. Aqui assim na beiradinha, levo lá pra cima. E vou esfumando em cima desse vinho aqui pra cima, aqui embaixo não, tá? Pego o branco, coloco somente de um lado aqui, ó. Coloquei, limpo o pincel, leva lá um pouquinho do outro lado, tá? Um lado aqui, ele sempre vai ficar mais escuro. Limpo meu pincel. Vou dar uma borradinha aqui pra cima, pra não ficar muito marcado. E na parte de baixo também. Dou uma borradinha. Afinar um pouquinho, essa gota ela ficou muito grande, tá? Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Coloco aqui embaixo. Pra fazer a sombra maior aqui pra baixo. E um pouquinho mais esfumado aqui do lado. Feito isso, né, vamos pegar um pouco mais de branco. Depositar aqui no lado, fazendo a voltinha da gotinha. E leva lá pra cima. Tá? Pega o seu filete, pega um pontinho de branco, coloca aqui, ó. Um risquinho, uma pontinha. E formou uma gotinha, né? Se você quiser, você pode pôr em mais lugares, né? Aqui eu vou fazer ela um pouquinho mais clara, porque ela vai estar um pouquinho na cor clara. Então, ao invés de utilizar o vinho, eu vou utilizar a cor anterior, que é o vermelho carmim. Pego o vermelho carmim. Vou fazer ela um pouquinho mais redondinha aqui e pequenininha. Então, eu coloco aqui. De um lado só, subo pra cá. Desse lado não, tá? Coloca a meia lua, subo pra cá o rabinho. Só isso, tá? Limpo meu pincel, pego um pouquinho do rosa bebê, coloco aqui embaixo, subo aqui pra cima. Terminando de preencher o outro lado aqui, ó. E agora, acima do rosa bebê, a gente vem com o branco. Termina de preencher um lado. Essa fica outra gotinha, né? Com o tom aqui mais diferente, porque ele tá mais na luz, tá? Dou uma limpada no meu pincel, venho esfumando esse vermelho carmim aqui pra baixo. Pego um pouco mais de branco. Coloco na barriguinha aqui, ó, levo lá pra cima. Limpo meu pincel, deixo esfumadinho. Pego as gotinhas de branco, coloco de um lado só, tá? Então, se você quiser pôr mais gotinhas, pode colocar, tá? Eu vou colocar só essas mesmo, que tá ótimo. Não vou colocar muita gotinha, não. Só deixar isso aqui mais clarinho. Aí, ó. Tá? A pintura de hoje foi essa. Uma uva mais pra... Ela é realista, é semi-realista, né? Não chega a ser tão realista assim. Mas é uma pintura para iniciantes que eu acredito que você... consiga fazer, né, porque você que tá iniciando na pintura em tecido, para você pôr em prática, né, treinar na sua casa, que você consegue fazer lindas artes, né. Eu vou deixar o projetinho no link dos comentários, tá? E
Espero que você tenha gostado, peço que você deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para ajudar o crescimento do canal, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até as próximas aulas. Deus abençoe. Tchau, tchau.